Fala galera, tudo bom com vocês? Estamos de volta, Nerd Bros está no ar. Mais um episódio de Nerd Bros e hoje para falar de coisa boa. É isso aí, galera. Hoje vamos falar de Solo Leveling. Esse anime que está conquistando o mundo, virou notícia nacional no Japão e na Coreia do Sul. Para poder falar sobre Solo Leveling, cara. Como se fosse uma notícia do mundo real. E Rapaz, isso tudo só para anunciar sobre um personagem de anime. Hoje a gente vai fazer aqui um raio-x de tudo que rolou até aqui. A temporada já está acabando e você, se você ainda não assistiu, corre para assistir. Já está disponível na Crunchyroll e lembrando que o último episódio está previsto aí para o final de abril, né? É isso aí. Já estamos no finalzinho da segunda temporada, pessoal. Então, sem mais delongas, roda a vinheta. É isso aí, galera. Para você que não está acompanhando, o Solo Leveling estreou agora para a segunda temporada, que está simplesmente sensacional. Um anime que está conquistando aí o coração de muitos que não acompanhavam o manhwa, o mangá, né, no caso. Ele chegou, digamos que para ficar. Chegou com os dois pés na porta. Chegou para se tornar um dos queridinhos dos animes. Batendo recordes que faziam tempo que não era batido, superou Jujutsu, superou One Piece, questão de views semanais. E atingiu, a segunda temporada principalmente, atingiu a maior nota de um episódio no IMDb. É isso aí. Simplesmente a maior nota que um anime pode ter atingido, ele atingiu. Quebrando barreiras, viu? Cara, Solo Leveling crítica e também audiência, né? em audiência. Meus amigos, agora, para você que ainda não conhece esse universo, hoje o programa é diferente, né? A gente fala muito de cinema, hoje vamos falar de anime, que é a área do nosso parceiro Wesley aqui. Para vocês aí que ainda não conhecem, vamos fazer um breve resumo aqui, uma introdução a Solo Leveling. Vamos começar agora da primeira temporada, né? Onde a gente conhece o protagonista, Sung Jin-woo. Só pra gente ter uma ideia, o Solo Leveling se passa em um universo onde por todo o mundo existe um portal entre o submundo, o reino dos monstros e o mundo real. E são contratados por todo o mundo, existem os caçadores. Os caçadores são os caras, a linha de frente, em que vai tentar matar esses monstros e fechar esses portais para que os demônios e monstros não venham até o mundo e destruir, obviamente, o mundo. Né? E lembrando que, tipo assim, tem um tempo determinado para se fechar esses portais. Porque o que acontece? Se eles não fecharem a tempo, os monstros que estão dentro desses dungeons, chamada dungeons, saem e podem invadir o mundo deles. Eles estão presos lá numa dungeon, que é como se fosse outra dimensão, e caso eles não fechem, não derrotem o chefão, os monstros podem invadir o planeta Terra. E cada um desses camaradas que participam dessas dungeons, eles ganham dinheiro. Eles se armam, eles se equipam para poder ter uma melhor, de certa forma, um melhor desempenho e ganhar mais dinheiro. E quanto mais difícil a dungeon, mais forte é o monstro. Que esses monstros e também os caçadores são divididos em classes. Classe E, sendo o mais fraco, classe D, C, A E o mais forte. E o mais forte é a categoria Rank S, que é dividido, tem lá suas divisões, que tem a categoria Rank S e tem a Rank S nacional, que são assim, digamos que os Rank S, só que os que se destacam em meio aos Rank S, que eles se superam em questão de poder. E sendo assim, nosso protagonista ele se encaixa simplesmente na categoria E, só que todos chamam ele como o mais fraco do mundo, o caçador mais fraco do mundo. E assim você tem um decorrer da história dele, sendo o caçador mais fraco do mundo, que ele tem um objetivo, tem um porquê ele fazer aquilo, até mesmo nas dungeons de rank mais baixo, ele se machuca, ele não consegue fazer nada, ele não consegue coletar nada para fazer dinheiro, e mesmo assim ele não desiste de tentar. E o grande motivo, já no primeiro episódio, é nos mostrado que o grande motivo para ele enfrentar tudo isso é uma busca do tratamento ou até mesmo da cura da sua mãe. E lembrando que ela tem uma doença que, no caso, ela é uma pessoa normal, ela não teve o despertar dela como caçador, então o que acontece?
Todo caçador tem sua chamada mana, né? Tem sua mana. E a mana, ela causa efeitos colaterais em pessoas normais. E é interessante essa questão do despertar do caçador, porque você nasce com isso. Você é um caçador ou você é um ser humano normal. No caso do nosso querido protagonista, ele nasceu como um caçador, mas num rank mais baixo possível. E assim, o rank, mesmo baseado em categorias, né, que eu tinha falado, mesmo você treinando o que for, você pode fazer o melhor treinamento do mundo, você não consegue aumentar a sua força. Justamente. Você não consegue mudar a sua categoria. Você nasceu rank A, vai ser rank A pro resto da vida, assim em qualquer outra classe. Como o caçador mais fraco do mundo, ele vai uma dungeon de rank E, com o pessoal, é apresentado para outras pessoas, a outros personagens, que tem muito afeto por ele ser mais fraco. Meu amigo, o que esse pobre apanha já na primeira, não tá escrito no papel, não. Coitado, pros personagens, pros monstros mais fracos, os Goblin, ele leva facada, ele quase morre umas 3, 4 vezes no primeiro episódio. E o interessante desse universo de Solo Leveling é porque cada um tem, de certa forma, cada caçador tem uma especialidade. É uma galera que tem o seu poder voltado para agilidade, outro para força, outro para ser um assassino. Outros para magia. Outros para magia e outros para cura. E assim, no meio da história, eles entram numa dungeon, essa de rank E, conseguem derrotar a maioria dos monstros, e quando eles derrotam o chefão, eles veem que tem uma certa passagem. Chegando lá, eles entram num ambiente totalmente diferente do da dungeon que eles estavam, e no meio disso tudo, um dos caçadores decide sair e acaba sendo morto. Começa um massacre do tamanho do Satanás. E assim começa... Passa o cerol em tudinho, meus amigos. E nisso, o nosso protagonista, ele se machuca, perde uma perna, e ele entende, meio que ele demonstra que entende um pouco sobre o que está acontecendo. E daí que ele é nomeado, ele morre. Só que antes dele morrer, aparece a Quest, que é a coragem do fraco. Isso tudo seria um teste. Um teste para saber quem era digno desse momento. E assim ele já acorda no hospital, já com perna, com tudo regenerado, e todos ficam se perguntando como ele fez aquilo. Porque embora ele acordou com tudo aquilo, outras pessoas que saíram machucadas, outras morreram. Ele foi o único que saiu ileso e mesmo tendo ficado lá. Isso tudo, como eu disse, era um teste para ele, enfim, se tornar algo além de um caçador. Ter um segundo despertar. Agora, você na primeira temporada, você fica se perguntando o que ele despertou, o que ele vai se tornar. E durante toda essa trajetória que a gente vai descobrindo com ele os seus novos poderes, as suas novas melhorias, que ele pode de fato evoluir agora. Subir de nível. Até o significado do próprio nome do anime é Solo Leveling, subindo sozinho. E é interessante, cara, porque a partir desse momento que ele se mostra corajoso, mesmo sendo mais fraco, ele não tinha se ligado que aquilo era um teste. Ele não tinha se ligado, ele foi para salvar a galera. Tanto que em chefões futuros que ele enfrenta, ele pensa, isso é assustador, mas não do que eu passei lá naquela dungeon. Aquilo foi pavoroso para mim, mas o que eu tô enfrentando agora não é nada comparado àquilo. Ele simplesmente foi pra cima de um negócio 10 vezes o tamanho dele. Ele teve a coragem para salvar o restante. Conseguiu sobreviver. E no fim ainda teve coragem de avançar, e o mesmo estando machucado, mesmo sem uma perna, somente com uma espada. Ele partiu para cima, no fim foi morto, mas teve o seu segundo despertar e voltou. E com uma simples habilidade, nada mais nada menos que subir de level. Ele é o único caçador que tem essa habilidade, que consegue realmente subir de rank.
Ele começa a entender o que os poderes dele faz, ele poderia upar os status dele também, ou força, ou agilidade, ou defesa, ou então inteligência. Justamente as categorias que a gente disse no começo, do que cada um pode ter. No caso, ele tem todas. Aquilo de RPG básico, né? A força é um guerreiro, a agilidade é um assassino, a defesa é um tanque, e a inteligência é a magia. E depois que ele vê que ele consegue upar, ele começa a upar tudo em tanto agilidade como força. Tanto que o primeiro boss que ele mata sozinho, ele mata, não é usando arma. Na base da porrada. Ele aperta a cobra até ela se explodir, porque ela tinha uma defesa muito grande. E é interessante a forma que é retratada essa evolução, porque durante todo o anime, durante a primeira temporada é justamente para apresentar esse novo universo, essa ideia de evolução, essa ideia de poderes, essa ideia... A gente vai descobrindo o que ele é, de fato, e por que é que ele tem esses novos poderes. A gente vai descobrindo com ele. O cativante desse anime é isso. É que mesmo que a gente já... Pra mim, por exemplo, que assisti sem ter lido o manhwa, eu não tinha ideia do porquê ele estava... Eu pedi para que o Wesley não me dissesse nada, para que eu pudesse ter a experiência de acompanhar junto com ele. E a gente vai descobrindo o porquê ele tem aqueles poderes, o porquê cada uma daquelas coisas, e o que tudo aquilo significa. Para já na segunda temporada, a gente ir além. Pronto, a gente já sabe o porquê. É explicado o porquê justamente no último episódio. O que é que ele estava se tornando. No último episódio da primeira temporada. E assim, tem uma coisa que acontece que, tipo assim, você fica muito... Nossa, que coisa foda. De acordo com que ele vai upando de nível, de acordo com que ele vai recebendo as habilidades, que ele também tem o poder de receber algumas habilidades por fora das habilidades dele. Tipo, ele consegue matar... ele mata outro caçador, ele tem a chance dele conseguir uma habilidade daquele caçador. E quando ele luta com um certo caçador, que é um assassino, meio que o assassino olha pra ele e diz: eu sou mau, mas você está se tornando pior do que eu. Você está olhando para o abismo e o abismo está olhando de volta para você. E é interessante porque à medida que ele vai elevando, vai ficando mais forte, a humanidade dele, aquele garotinho medroso, já não existe mais. E a humanidade dele vai ficando de lado. Até na questão da feição, né? A face dele, tipo, no começo você vê um personagem inocente, totalmente inocente. Quando você chega assim no último episódio da primeira temporada, você vê que é outro personagem. Ele mudou a aparência, mudou o físico, mudou o comportamento, mudou atitudes. Ninguém sabe o que se passa na cabeça do palhaço. A gente parou. Introdução feita. Entendidos então. Se você ainda não assistiu, tá aí uma introdução para você entrar e se interessar para assistir esse anime, incrível. Maravilhoso, viu? Introdução feita, agora vamos aos vereditos da segunda temporada. Cara, porque quem assistiu a primeira entendeu a que ponto ele chegou. Que no caso, o objetivo dele, né? O objetivo. Como a gente já sabe, né? Ele queria a busca para a cura da mãe dele e tal. E nesse meio termo, ele entende que o teste é para ele se tornar algo maior. Que no caso, é ser um necromante. Ele recebe, nesse último episódio que a gente falou, ele vai para uma dungeon fazer outro teste, ele recebe o poder de necromancer. Que até então ele estaria upando as habilidades dele para meio que se tornar um assassino. Que era o que ele pensava que ele ia ser. Ou o que ele queria ser, né? Só que no finalzinho, ele recebe o poder de necromancer e meio que tudo que ele matar, ele consegue trazer de volta. Só que como sombra. É um servo dele. Meio que não pode trair, tem que obedecer, e isso tudo levantado pela força da mana dele. A mana, como a gente já disse, poder. Poder de magia. Erga-se.
frase Ó, milenar que ele fala. E você manda ele escolher uma frase, ele simplesmente coloca essa e pronto. um camarada e à medida que o poder dele, por exemplo, se ele for mais forte que o camarada, obviamente ele vai conseguir ter poder para controlar a alma do camarada que morreu. É tudo E, questão de força de vontade também. mano, é surreal. É Que surreal. poder apelão da desgraça. E assim, e depois disso ele meio que, tipo assim, começa a querer fazer as dungeons sozinho. Exatamente. Ele, tipo assim, ele fica tentando de tudo, ele consegue lá uma parceria com um carinha lá na primeira temporada, que aconteceu algumas coisas com eles dois, e ele começa a ir nas dungeons sozinho. E assim, uma dungeon que precisaria tipo de 30, 40 pessoas, tanto para fazer a dungeon, matar os monstros, como para recolher os itens que tem dentro, quanto para fazer limpar os corpos dos monstros, ele faz sozinho, só com seus soldados. Porque de acordo com que ele vai subindo de nível, vai aumentando o número de soldados das sombras que ele pode ter. O poder, à medida que ele vai tendo poder, É. aumentando o poder, obviamente que ele consegue controlar mais gente. E é interessante, outro fato interessante, é que no meio disso tudo, tem várias coisas acontecendo em paralelo. E uma dessas coisas que está acontecendo em paralelo é uma verdadeira guerra entre seres muito poderosos que necessita de gente mais forte para poder barrar. Que é simplesmente uma dungeon de rank S. No nível mais alto. E assim, quando eles tentam, os caçadores da Coreia tentam, morrem muitos caçadores lá. E os caras simplesmente desistem, né? Opa, É, peraí, aí- vamos com calma. Aí assim, no decorrer disso tudo, antes da gente entrar nessa dungeon, que teve a quebra de dungeon, que os monstros conseguiram sair, a gente precisa falar também de alguns acontecimentos que teve. Que assim como o Babu falou, no meio disso que ele estava entrando nas dungeons, outras coisas estavam acontecendo, que uma delas era essa. E assim, ele conhece pessoas, ele conhece a caçadora Rank S, que meio que se impressiona, conhece os presidentes. E até então, ninguém sabia que ele era Rank S. Justamente. Ele já tinha chegado no Rank S upando. Chegou a um ponto que ele estava muito forte. E ele teve que passar por diversos desafios. E num desses, ele finalmente consegue curar a mãe dele, com muita luta. E meio que, tipo assim, ele fica sem um propósito. Porque o propósito dele que ele queria era curar a mãe dele. Aí ele se vê assim, não, pronto, agora eu já estou de boa. Não quero mais fazer nada em relação ao caçador. Quero ficar com a minha mãe. E daí vem a ilha que a gente falou, que foi tomada, que teve uma quebra de dungeon lá, que é essa. E eles vão precisar da ajuda do Sung Jin-woo. Só que, tipo assim, como ele ia fazer? Se ele estava de um lado do continente e o pessoal estava no outro. Então, estão precisando do apelão, do rei das sombras. Não, e Tinha que chamar ele. tirando isso, eles não sabiam que o nível de poder do Sung Jin-woo. É. Eles não sabiam. Só sabia que era mais forte que eles. Porque assim, ficou naquela dúvida. Ele é um mago ou é um assassino? Porque ele luta como assassino, mas tem os poderes de um mago. Porque, como eu falei, ele já tinha upado tudo em questão para ser um assassino. Só que ele recebeu o poder de mago. Aí ele ficou com os dois. E, O homem é o homem. não, isso daí é só o comecinho, viu? Só o comecinho. E galera, falando nisso, já estamos agora no fim da terceira temporada. Da E os- segunda. Fim da segunda temporada. E os diretores já anunciaram que tem novidade ainda em 2025. E acredito eu, teorizando, não estou confirmando, É, que é uma possível terceira temporada ainda em janeiro de 2026. Eu, como fã de Solo Leveling, para quem não me conhece, eu falo desse manhwa desde 2017. Eu falava até pro nós e pro Matheus, para eles acompanharem, porque sabia onde ia chegar Solo Leveling. E, assim, eu gostei muito da adaptação que eles fizeram. Gostei muito. Até então, eu tô amando. Era o que eu queria ver de uma adaptação de anime. Tipo o Solo Leveling, que desde 2020, que tinha anúncios que ia ter... 2020 não, 2018, dizendo que ia ter anúncio, que ia sair o anime, mas até então
estúdio nenhum queria pegar, como eu falei, tem os conflitos entre o Japão e a Coreia do Sul, por questão de mangá, anime, essas coisas assim. E eu gostei muito. Simplificando, tá maravilhoso. Tá o esperado. E eu, como um novo fã, né? Conhecendo o universo através das telas primeiro, eu me fascinei por esse universo. Inclusive a gente vai trazer depois lá no Instagram esse ou aquele, né? Um draft aí. Vamos trazer alguns drafts aí pra você no Instagram, pra gente ver aí o que é que vocês concordam ou discordam aí. Inclusive, Babu, já teve vídeo de solo leveling no nosso Instagram, viu? Sim, já a gente trouxe aqui o anúncio, né? Sim. O Wesley trouxe um anúncio. E no ano passado ainda, em 2024, desculpa, eu trouxe os anúncios dos animes que sairiam em janeiro. E Solo Leveling foi um deles. A segunda temporada confirmadíssima. E agora, Babu, esperar o meu querido Começo Depois do Fim, que é outro anime, assim, outro manhwa que eu li, que me apaixonei, que eu espero também que façam a mesma coisa que fizeram com o Solo Leveling. Uma adaptação digna. Vou assistir também. E é outro... Eu sou pirado por manhwa. One Piece, eu já assisti mangá e o manhwa. One Piece eu assisti, li, na verdade, 2, 3 vezes. Já assisti também o anime completo. Li Solo Leveling 2, 3 vezes. O Começo Depois do Fim também li 2, 3 vezes. Outros mangás também, que futuramente a gente pode vir a falar aqui. É isso. E aqui, nota, segunda temporada? Segunda temporada? Nota? 9. Não, 9,5. Cara, eu esperava bem menos, mas eu vou de 10, cara. Pra mim, o melhor anime feito nessa nova geração. Assim, eu não vou dar o 10 porque, apesar de eu amar de todo o coração Solo Leveling. Porque 10 pra você é só One Piece, cara. Você é... Berserk. Verdade. Isso aqui a gente se despede de vocês. Obrigado por terem assistido. E vão lá assistir, viu? Valeu, galera.